Eu hoje gostava de falar sobre visão de Deus. Porque é que nós precisamos de visão? Para já dizer o que é visão. Normalmente o mais próximo que nós conhecemos de visão é a televisão. Mas visão não é apenas a capacidade de vermos no natural, também não é apenas a capacidade de vermos no sobrenatural, porque aí a palavra de Deus até fala mais no discernimento. Visão é a noção de quem nós somos, do que é que estamos aqui a fazer, para o que é que Deus nos criou e o que é quem nós somos nele e aquilo que são o propósito, aquilo que é o propósito da nossa vida. Perceberam? Isso é aquilo que a visão é. E a visão tanto se aplica a uma empresa, a uma equipa, a um projeto, a uma igreja, a uma família, à vida individual. Toda a gente precisa ter uma visão para a vida. Nós precisamos saber de onde é que vimos, onde é que estamos e para onde é que vamos. Porque senão, pura e simplesmente, andamos à deriva. E então a palavra de Deus diz lá que nós, em Provérbios capítulo 29, versículo 18, okay, um versículo que muitos de nós conhecemos, mas vamos ler de novo, onde diz que onde não há visão, o povo morre, ou o povo perece. Noutras versões diz, onde não há visão, o povo anda desleixadamente. E o desleixo vem da gente não saber para onde é que estamos a ir. Né? A gente, é o que for, é o que será, será. Então vivemos ao sabor do vento. Então há algumas razões pelas quais nós precisamos ter uma visão clara de qual o propósito de Deus para a nossa vida. Meus irmãos, isso não importa a nossa idade, não importa em que patamar da vida estamos, qual o estágio em que estamos a viver, nós precisamos ter sempre bem definido na nossa vida esse propósito. Porque na verdade é nesse propósito, nos momentos mais complicados, é nas tempestades da vida, que nos mantém no rumo. E importa ainda assim que a gente parece que tem uns desvios, mas a gente sabemos para onde é que vai. O maior exemplo disso é o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, volta a meia volta, dizia assim, eu vou para Roma. E ele ia para Roma, ele sabia que ia lá chegar a Roma, mas entretanto tinha uns naufrágios, umas prisões, uns espancamentos, umas coisas assim. Mas Paulo mantinha, eu sei para onde é que eu vou. Quando ele passou por um naufrágio e foi parar à ilha de Creta, ele foi dos primeiros assim, pá, não se preocupem que eu não vou morrer, porque eu tenho que chegar a Roma. Esse é o propósito desta viagem. O naufrágio aparece, a dificuldade aparece, parece que de repente tudo virou o contrário, em vez de ir para Roma, quase que morre num naufrágio, chega à ilha de Creta, estão lá a apanhar uns gravetos, há uma víbora que lhe morre na mão, e toda a gente diz, pá, este homem, que esta é outra, este homem deve ter cometido pecados do caneco. Então sobrevive ao naufrágio e agora chega aqui uma víbora, morde-lhe na mão, só pode ter feito coisas muito erradas. Às vezes o que nos acontece de errado não é porque a gente está a fazer uma coisa errada, porque estamos a fazer uma coisa bem. Bem, o Paulo até nos ensina uma coisa interessante, sacode rápido aquilo que te morde. Mas Paulo estava bem certo de que nenhum mal lhe iria suceder de forma definitiva, porque ele sabia qual era o propósito dele. O propósito dele era chegar a Roma e falar a César, falar de Jesus a César. Amém? E portanto, meus irmãos, ter uma noção do propósito da nossa vida é muito importante, não só porque isso é que dá contexto à nossa vida, mas porque também dá-nos um rumo e dá-nos uma certeza de que mesmo que venha um problema, uma fase difícil, um ciclo que a gente não está a perceber, nós permanecemos, não, isto realmente está a surgir, mas isto não me vai desviar do meu rumo. Eu sei para onde é que tenho que ir. E porque eu sei para onde é que eu tenho que ir e aquilo que eu tenho que fazer, então eu também sei que nada de errado acabará por acontecer na minha vida, porque Deus está comigo e há um propósito para cumprir. Então diz que sem visão o povo perece. Sem visão no sentido individual, coletivo, em qualquer razão. Então, em Tiago capítulo 1, versículo 8, fala-nos já acerca de uma coisa importante, é que sem visão há indecisão. Diga comigo, sem visão há indecisão. É verdade. Sem visão, quando nós não sabemos qual a visão, qual o propósito de Deus para a nossa vida, nós vivemos sempre na indecisão. Tiago, no capítulo 1, versículo 8, na versão, uma tradução de Genebra, diz: uma pessoa que tem dúvidas está sempre a pensar em duas coisas diferentes ao mesmo tempo e não consegue se decidir sobre nada. Não é? O Tiago fala acerca do homem de duplo ânimo, fala-se acerca de cochear entre dois pensamentos, entre dois caminhos, e isto é fruto de quem não sabe o seu propósito e a visão com que Deus o criou e para o qual o criou. Amém? Uma pessoa que não sabe, eu ouvi esta história, por acaso até de um pastor com quem eu trabalhei, mas ele é que viu, não fui eu que vi. Ele diz que ia na estrada e à frente dela...
E aqui não é um descrédito para as irmãs, está bem? Não para as senhoras. Diz que era uma senhora aqui à frente no carro. E às vezes isto acontece. Chega a um determinado ponto da estrada em que há uma bifurcação. Ou vais para o lado esquerdo ou vai para o lado esquerdo. Ou para o lado direito ou para o lado esquerdo. E o que é que acontece? A senhora estava confusa, não sabia para que lado é que havia de ir, no que vos aconteceu. E às duas vai-se espetar contra o separador que estava ao meio. Então nem foi para o lado esquerdo, nem foi para o lado direito. Porque a decisão, e já me aconteceu quase, mas a gente acaba por ter que optar mesmo que seja um caminho errado. Mas a indecisão pode causar acidentes, a indecisão pode nos levar para caminhos errados. Porquê? Porque a indecisão vem da falta de noção de qual é o propósito de Deus para a nossa vida. Porque falta de visão provoca indecisão. Então, sem a decisão de Deus, ou sem a visão de Deus para a nossa vida, ela é uma vida em que nós vagueamos, não temos objetivos, não temos propósito, não temos significado. Quando simplesmente deixamos a vida acontecer, ela leva-nos para onde ela quer. Ok, vamos lá. Então... Não lá, gente, respondam, reajam, ao menos mexam os olhinhos, que é para eu saber que vocês estão aí. Então, sem visão, nós perdemos tempo, nós perdemos oportunidades, não aproveitamos ao máximo aquilo que nos foi dado, e isso faz de nós fracos administradores da nossa vida e do nosso tempo. Eu quero-vos dizer aos irmãos que, falo isto por mim e falo isto para toda a gente, a maior parte do tempo que nós desperdiçamos vem de momentos e de tempos em que nós não sabemos qual é a nossa missão na vida. E não importa se eu hoje estou aqui, amanhã estou ali, depois estou ali. Se eu hoje trabalho, sou marceneiro, amanhã sou eletricista, no outro dia sou pastor. Não importa. Isso são coisas que fazem parte do percurso. Mas eu sei quem sou, para o qual eu fui chamado e para onde é que eu vou. E quando nós não sabemos, nós andamos feitos baratas tontas, como nós costumamos dizer. Em segundo lugar, sem visão, há divisão. Ok? Sem visão, há divisão. Então, se nós não entendemos a visão de Deus, o propósito de Deus para a nossa vida, como é que nós podemos esperar que outros apoiem o nosso propósito de vida? Às vezes, na profissão, nas relações, nas amizades, enfim, por aí afora, em todo lado, na igreja a mesma coisa, nós parece que só atraímos pessoas que vêm para complicar a nossa vida. Nunca vos aconteceu? Pergunta fica porquê é que nós atraímos tais pessoas? Por duas razões. Uma, porque vêm enviadas para nos complicar o caminho mesmo, para nos atrasar. Em segundo lugar, se calhar vêm porque em determinados momentos da vida também nós não estamos muito certos para onde é que a gente quer ir. Alô? Dói? Que ar de cura, não é? Na verdade, deixem-me dizer, meus queridos, que a falta de visão, a falta de noção de propósito, torna-nos vulneráveis a outros que nos direcionam para aquilo que eles pensam ou aquilo que eles supõem ser aquilo que é o nosso propósito. Eu volto a dizer, quando nós não temos visão nem noção daquilo que somos e para o qual nós existimos, nós nos tornamos vulneráveis a todos aqueles que chegam à nossa vida e nos direcionam com as suas opiniões e com a sua visão do que deve ser a nossa vida. Mas a minha visão não vem da opinião dos outros. A minha visão vem do conhecimento e da noção de quem eu sou nele. E a minha noção de quem eu sou nele faz com que eu dele receba cada vez mais a percepção e a convicção: eu estou aqui para este propósito. Nós encontramos histórias na Bíblia. Esther, por exemplo, dizia: para um tempo como este, Deus me chamou. Eu acho que José, ele conseguiu aturar e levar, embora ele cometeu erros no passado, José chegou ao governador do Egito porque ele manteve focado naquilo que Deus tinha posto no seu coração. No entanto, ele teve um trajeto complicado. Algumas vezes causado por ele, outras vezes causado pela família, outras vezes causados por outros, mas José chegou onde chegou. Porquê? Porque passando ele pela prisão, pelas masmorras, servindo ele em casa do governador, tendo sido ele acusado, tendo sido ele passado por tantas tribulações, e parece que José estava debaixo de uma maldição divina. Não estava. Ele estava debaixo de um propósito poderoso dentro do seu coração. E ninguém o demoveu de chegar aonde Deus lhe tinha dito que ele ia chegar.
Então, sem esta noção, nós nos tornamos vulneráveis, frágeis, e somente Deus nos pode fazer, sim, sem dúvida, qual o nosso propósito, porque Ele nos criou específica e exclusivamente para Ele mesmo. E, portanto, uma vida sem noção de propósito. E somente quando nós seguimos essa visão de Deus que vai crescendo dentro de nós, Ele nos irá permitir que vivamos então essa vida abundante que Deus tem para nós. Irmão, a vida abundante de Deus não é porque eu tenho dinheiro a rodos no bolso, apesar que não me importa. Vida abundante não quer dizer que eu estou sempre no alto do monte. Vida abundante não quer dizer que eu estou sempre no pináculo da perfeição. Vida abundante até posso ter uma vida tremendamente difícil. Eu acredito que há pessoas que no meio da Ucrânia, no meio daquela guerra, estão a viver vida abundante. Aliás, há coisas que estão a acontecer brutais na Ucrânia, em termos do Evangelho e do Reino de Deus. Eu não acredito que crentes que moram, cristãos que moram na África, em um país em que grande parte das crianças e pessoas estão a morrer de fome, que não haja pessoas ali a viver vida abundante, porque nós sempre traduzimos vida abundante como tudo à maneira nesta vida da terra. Mas vida abundante é uma realidade divina. É eu saber que mesmo no meio de uma guerra, mesmo no meio de uma fome, mesmo no meio de dificuldades, eu sei quem sou, eu sei quem Deus é e eu sei para onde é que eu vou. E no final disto tudo, ainda que assim disse como Paulo, ainda que Ele mate, nele confiarei. Quer vivamos, quer morramos, somos dele. E meus irmãos, isto é fruto de propósito. É fruto de visão. Mas claro, no entretanto, que é a nossa caminhada aqui na Terra, eu sei quem eu sou e eu vou viver para aquilo que eu sei que sou e para aquilo que eu sei que Deus colocou na minha vida como propósito. E meus irmãos, isso é uma coisa que nós temos de descobrir com Deus. Ninguém vos vai dizer quem vocês são. Provérbios 28:2, na versão A Mensagem, diz assim: quando o país está em caos, todos têm um plano para consertá-lo, mas é preciso alguém de real entendimento para endireitar as coisas. Qual entendimento? Visão, noção, caminho, propósito. Então, sem visão há indecisão, sem visão há divisão. Terceiro lugar, sem visão há colisão. Isto vejam uns títulos assim bonitos. Sem visão há colisão. Meus irmãos, para muitos de nós e para muita gente, mas muita gente, a vida é apenas uma série de confrontos e conflitos e embates, e crises financeiras, crises pessoais. É como vivemos como se estivéssemos numa pista de carrinhos de choque. E parece que a vida é só chocarmos e estamos a levar de todos os lados. Quantos irmãos aqui já andaram em carrinhos de choque? Eu não estou a falar dos acidentes que alguns têm regular. Estou a falar das feiras, das feiras populares, em que há aquelas pistas que eu adorava aquilo. Eu, quando apanhava algum dinheirinho, era capaz de passar ali horas e horas e horas, ali, enquanto o dinheiro houvesse, a gente, pimba, eu gostava daquilo, lá brava. Mas sabe, a vida não é para ser assim. Eventualmente vamos ter embates. Então deixem-me dizer que sem a direção clara de Deus para a nossa vida, eventualmente nós viveremos assim. Nós viveremos apenas a levar embates. Somos carrinhos de choque. Vamos para aquilo, vamos ao embate. Vamos para ali, vamos ao outro embate. E parece que vivemos em função... E depois é assim, os embates levam-nos, a gente vai para ali. O embate... Quantas pessoas nós falamos e nós mesmos dizemos assim? E às vezes até perdemos o propósito de Deus na nossa vida nisto também. Aconteceu-me isto e por isso eu mudei de direção. Bem, se calhar até mudámos de direção para a direção certa. Mas muitas vezes nós precisamos de uma bordoada para mudar de direção. Mas deixa-me dizer, as bordoadas virão, os choques, os embates, os conflitos, sejam em todas as áreas da nossa vida, eles virão. Mas isso não nos pode demover do propósito de Deus na nossa vida. Isso não nos irá demover de quem nós somos. Então, sem a direção clara de Deus, inevitavelmente nós vamos chegar a um lugar em que entramos num ciclo vicioso. Um ciclo vicioso. E por isso é importante obtermos a visão de Deus. Eu vou só ler algumas das coisas porque o tempo está a correr. É importante obtermos a visão de Deus. E para isso requer a nossa oração, pensamento cuidadoso e um esforço contínuo para nós ouvirmos Deus.
E quando nós o fazemos, o resultado é uma clareza de visão, uma clareza de mente, uma clareza de pensamento. Começamos a olhar com os olhos da fé em vez de olharmos com os olhos do medo. E quando a fé guia a nossa consciência, a nossa percepção, então nós obtemos uma compreensão mais clara de como seguirmos com o nosso propósito. Primeiro, eu preciso saber qual é o meu propósito. O meu propósito, o teu propósito, vem, meus irmãos, a partir da minha relação com Deus. Meus irmãos, o vosso propósito não vem da pregação que vocês ouvem aqui ao domingo. O vosso propósito não vem tão pouco sequer porque pertencem à igreja A, B, C ou D. Alguns de nós já viajámos pelo mundo, alguns de nós já viajámos por este país todo, alguns de nós já passámos por várias congregações, por força da vida. O nosso propósito não é determinado sequer por isso. O nosso propósito é determinado pelo Deus que nós amamos e em quem nós estamos. E, independentemente, eu estava esta semana a falar com o pastor João Martins e estava a dizer isso. Eu, Luís Miguês, onde quer que eu esteja e esteja a fazer o que eu estiver, eu vou ser sempre pastor. Porque ser pastor, meus irmãos, para mim, não é uma posição da igreja. É um ofício porque tenho uma responsabilidade. Mas se eu deixar de ser um pastor ou um pastor da igreja, eu vou continuar a pastorear pessoas. Sabe porquê? Porque eu sei que essa é a minha chamada. Eu adoro estar com pessoas, gosto de estar a falar com pessoas, gosto de encorajar, gosto de apoiar, gosto de levantar, gosto de amar, gosto de fazer isso. Eu gosto. Mas gosto porquê? Porque é isso que enche a minha alma, me dá prazer. E dá-me prazer porquê? Porque foi para isso que Deus me criou. E quando nós falamos da alegria do Senhor, e quando falamos da alegria da salvação, e quando falamos do gozo do Espírito Santo, meus irmãos, ele vai aumentando e vai transbordando na nossa vida quando nós estamos a fazer exatamente aquilo que sabemos para o qual Deus nos chamou. E às vezes essa descoberta demora anos e um trajeto grande para nós lá chegarmos. E um dia nós dizemos assim, é isto mesmo, não há como fugir. Eu dei as voltas que der e é isso que eu vou. Há uns anos atrás, muito magoado com uma determinada situação que aconteceu na nossa vida, eu, naquela minha ânsia, naquela minha ira, eu disse, eu nunca mais vou ser pastor, não quero saber mais ninguém, não quero saber mais, vou viver a minha vida. Mas deixa-me dizer, foi os tempos mais miseráveis que eu vivi na minha vida. E a minha vida estava a ser abençoada, as coisas estavam a acontecer, trabalho, carro, casa, os filhos, as coisas estavam a caminhar gradualmente, mas dentro de mim cresceu-se um espírito de tristeza e de profunda miséria. Eu só posso usar a expressão miséria, porque a forma como eu me sentia era um verdadeiro miserável. Não havia nada que me satisfizesse. Até o dia que eu disse assim, não, Deus, ok, eu já percebi. Não, eu vou voltar a fazer aquilo que é o propósito que tu deste para a minha vida. E de repente, eu comecei a aproximar-me das pessoas. Mais, Deus começou a trazer pessoas de volta à minha vida. Pessoas que precisavam da minha ajuda. No momento que eu fiz isso, Deus desbloqueou, naquela mesma semana, uma série de coisas pendentes que estavam embrulhadas na minha vida. Porque vivermos o propósito de Deus para a nossa vida, meus irmãos, não só nos enche de satisfação e alegria, e deixa-me dizer, a maior parte de nós estamos sentados nesta cadeira, é disso que nós estamos a precisar, para nos levantarmos com alegria e gozo no Senhor. O maior inimigo da visão é o medo. Diga comigo, o medo é o maior inimigo da visão. Vocês já viram que o medo nos faz sentir infelizes? Medo de falharmos, medo de errarmos, medo de pecarmos, medo disto, medo daquilo, medo do prejuízo, medo de que as coisas não corram como a gente quer. Olhamos para a vida e para o futuro com os olhos do medo, com os olhos da insegurança, e deixem-me dizer que isso jamais irá produzir alegria nos nossos corações. Quando nós pensamos no propósito de Deus para a nossa vida, nós podemos pegar neste versículo que diz: e o meu Deus suprirá todas as necessidades segundo as riquezas da sua glória em Cristo Jesus. E ele está a falar todas as riquezas que serão libertas para suprir as minhas necessidades no cumprimento do meu propósito. Se os irmãos lerem a passagem, Paulo está a dizer isto à igreja de Filipenses e ele está a dizer o seguinte: porque vocês cumpriram o vosso propósito, vocês estão a provar que Deus supre as minhas necessidades também, em glória por Cristo Jesus, para o cumprimento do meu propósito, que é o meu ministério, a minha chamada, que é o meu serviço. E Deus vai fazer o mesmo com vocês.
Alô? Eu sei que os irmãos são aprendizes muito atentos. Está bem? Mas eu só quero saber que estou a falar para um povo que está vivo e acordado. Então, se os irmãos se lembrarem, depois, quando o povo de Israel, por exemplo, no deserto, e estamos a falar, a maioria de vocês são cristãos, então, quase todos, acho eu, ou todos. Quando o povo de Israel andava no deserto, depois de ter saído do Egito, não é assim, eles foram confrontados, chegaram finalmente ao fim de 40 anos, chegaram à Terra Prometida. E ao chegar à Terra Prometida, apesar de terem andado 40 anos no deserto, eu estava farto da Terra Prometida. Eu não sei se os irmãos percebem isto. Às vezes a questão é esta. Depois de 40 anos no deserto, já se andou 40 anos no deserto por causa da dúvida, da falta de percepção de propósito. Aliás, a maior parte deles até se esqueceu porque é que saíram do Egito. Não é? E ao fim de 40 anos, que já há 40 anos no deserto, ainda precisam mandar 12 espias à Terra Prometida. Para saber se é ou não é. Eu acho que entrava por ali adentro, que ela a saber, assim, pá, prefiro levar uma tareia de um gigante do que morrer no deserto. Acho eu, mas Luís Miguel. Mas diz que mandaram aqueles 12 espias, e os 12 espias foram, e 10 deles trouxeram um relatório tão mau, mas tão mau, que diz que contaminaram todo o povo, e diz que todo o povo desatou num pranto, porque como se Deus os tivesse conduzido durante 40 anos no deserto, para coisa nenhuma. E diz a palavra de Deus, lá em Números, no capítulo 14, versículo 1 a 2. Então toda a comunidade começou a chorar, todo o povo, em voz alta. E diz que choraram a noite toda, pudera. Depois de 40 anos no deserto, pensavam que chegavam à Terra Prometida e estavam a entrar no Sheraton, num hotel de 5 estrelas. O Sheraton já, coitadinho, já não vale nada. Mas foi o nome que me lembrei. Há tantos hotéis bons agora aí. Pensavam que iam entrar e estavam lá a abrir as portas da Terra Prometida para entrar. E chegaram à Terra Prometida e pronto, deixa lá ver quais são os exércitos ou os povos que existem lá para a gente perceber e tal. E diz que aqueles 10 tiveram o quê? Eles não tiveram visão. Eles tiveram medo. O medo anula o cumprimento e o alcance da nossa visão. O facto de termos uma visão e um propósito para a nossa vida não quer dizer que não vai haver territórios que a gente vai ter que batalhar para conquistar. E muitas vezes não conquistamos porque temos medo. E o medo não nos deixa viver essa visão de Deus. Então diz toda a comunidade, todo o povo. Mas irmãos, percebam, isto sei lá, eu não consigo imaginar. Estamos a falar de um povo de milhões. Diz que choraram toda a noite. Gritaram toda a noite. Choraram em voz alta. Diz que as suas vozes se ergueram em um grande coro de protesto contra Moisés e Arão. E disseram, inclusive, se ao menos tivéssemos morrido no Egito, ou até mesmo aqui no deserto. Diz que eles reclamaram o tempo todo. E isto é aquilo que normalmente nós chamamos a festa da autopiedade. Que é, nós caminhamos, até podemos seguir um líder, e de repente chegamos a um lugar em que parece tudo aquilo que nós esperávamos e que nos foi prometido fosse impossível de alcançar. E o que é que o povo faz? O povo assusta-se, tem medo. E ao ter medo, preferem recusar viver o seu propósito e a sua vida do que dizer assim, vamos arregaçar as mangas, isto é apenas mais um desafio, isto é apenas mais uma situação, mas nós estamos focados na nossa visão, no nosso propósito, e nós vamos ultrapassar isto, Deus vai estar connosco. Porque Deus não nos trouxe até aqui, caramba, para nos deixar aqui caídos no meio do chão. E muito menos para fazer festas de autopiedade. E diz que os israelitas estavam com tanto medo daquilo que possivelmente iria acontecer, que eles só queriam já morrer no deserto, ao invés de confiar em Deus, naquilo que Ele tinha reservado para eles. Meus irmãos, Deus tem coisas reservadas para nós. No mínimo, tem um propósito que nos foi dado e o cumprimento desse propósito. E nós só não o vivemos. A culpa não é do pastor, não é da igreja, não é da A, nem B, nem C, é de cada um de nós na forma como nós agarramos esse propósito e o vivemos ou não. Mas tal como os israelitas, também nós fazemos o mesmo. Nós não, a culpa é dele. A culpa é daquele, a culpa é lá da igreja. A culpa é daquele irmão que passou por mim na rua e não me viu, ou fez que não me viu. A culpa é disto, é que não é, meus queridos, não é. Nós precisamos descobrir qual é o nosso propósito. Porque sem propósito, sem visão daquilo que Deus tem para nós, nós morremos na praia.
Neste caso, a praia não, porque não tinham água, mas tinham muita areia. Ok? Morremos, às vezes, no limiar de uma vitória, morremos no limiar de uma conquista. Então, estas passagens aqui, esta passagem que nós lemos tem 4 sinais de alerta e eu gostaria rapidamente só de dizer. Em primeiro lugar, aquilo que nos ensina é que a tristeza aumenta. Quando nós permitimos que o medo tome o lugar da nossa visão, o medo aumenta na nossa vida e nos rouba disso. E o medo pode ser traduzido por depressão, pode ser traduzido por inação, certo? Espírito prostrado, desânimo, pronto. Mas irmãos, percebam que isso acontece tantas vezes na nossa vida. Nós temos uma expectativa, chegamos a um lugar e aquilo não acontece como nós esperávamos. Nós ficamos perdidos. Nós ficamos perdidos. Então, eu andei tantos anos assim, eu batalhei tanto para isto e agora chego aqui e parece que isto não é nada daquilo que eu pensava e imaginava. Mas não tem que ser como nós pensávamos ou imaginávamos. O que tem que ser é aquilo. Não. Deus trouxe-me até aqui, isto é para continuar. Siga. Vamos rasgar isto tudo à frente, vamos partir isto tudo. Vamos andar por aí afora. Ai, mas os obstáculos são enormes. Então e depois? Temos connosco quem? Deus ou Portugal dos pequeninos? Vamos vencer como vencemos até aqui ou não vamos? Até aqui nos ajudou o Senhor e eu sei que sempre nos ajudará. Isto é um corinho muito lindo para nós cantarmos. Mas quando chegamos diante, muitas vezes, daquilo que até é a nossa terra prometida, nós recuamos porque o medo instala-se. E ao instalar-se, e nós recuamos, o que é que sucede? Tristeza começa a aumentar no nosso coração. Então nós hoje sentimos muita gente triste, não é assim? E aliás, quase que é perceptível, às vezes sentimos como que uma tristeza a empurrar a alegria toda para fora. Vocês já experimentaram isto? Eu já experimentei isto na minha vida várias vezes. A gente tem a nítida noção, estávamos bem, estávamos felizes, estávamos contentes, de repente parece que há uma tristeza que começa a empurrar aquilo tudo para fora. Porque a tristeza toma conta do nosso coração. Porque nós estamos a permitir que o medo distorça a nossa perspectiva. Então, quando o medo toma o seu lugar, a tristeza aumenta. Quando o medo toma o seu lugar, a reclamação aumenta. O que é a reclamação? É queixume. Sempre que nós permitimos que o medo nos afaste do propósito de Deus para a nossa vida e porque nós não estamos dispostos a avançar, o que é que nos sobra? Tristeza e logo a seguir o quê? Queixume. Nós nos começamos a queixar. Queixamos de tudo, queixamos até de Deus. Queixamos de tudo que está ao nosso redor. O povo também fez o mesmo. Queixou-se. Primeiro queixava-se no Egito, depois queixou-se no deserto, agora queixa-se da terra prometida e agora queixa-se dos seus líderes. E passaram a vida a queixar-se, a queixar-se, a queixar-se e a reclamar, e a reclamar, e a reclamar. E meus irmãos, crentes que entram no registro do queixume é gente que permitiram que o medo os privasse do cumprimento e da luta pela sua visão e pelo seu propósito. E quando nós estamos com medo, nós queremos que os outros compartilhem da nossa miséria. Mas se os irmãos acharem que não têm reclamado muito ultimamente, confiram isso com aqueles com quem de perto vocês se relacionem. Alguns deles só não têm tido a coragem de dizer, já não te posso ouvir. Alguns de nós até já esquecem, eu já não me posso ouvir a mim mesmo. Eu não sei se já ouviram as pessoas dizerem assim, se eu pudesse desligava o cérebro. Eu até já estou cansado de mim mesmo. Do meu próprio queixume. Aliás, Davi fala disso. Eu queixava-me, só queixava-me. Minha alma até estava-se a secar por causa desse queixume. Tal era o meu queixume, meu queixume, meu queixume. Houve uma altura que ele até teve que chamar a atenção ele próprio. Oh, Davi, a gente fala às vezes quando você és mesmo estúpido. Não, mas a gente não tem que ir por aí. Mas Davi, ele dizia, Davi, vê lá se te calmas, meu. Porquê é que estás tão perturbado? Porquê é que estás tão congestionado com pensamentos? Aquieta-te, alma minha, no Senhor. Há momentos, meus irmãos, em que nós somos confrontados com isso. O medo priva-nos diante... Agora, também é verdade, se nós não temos visão do que é que Deus tem para a nossa vida, isto também não acontece, mas vivemos tristes. Vamos voltar ao mesmo. Vivemos tristes, vivemos em queixume constante. Em terceiro lugar, aquilo que começou a acontecer com este povo foi que eles começaram a distorcer a realidade. Eles perderam a sua lucidez.
Reparem uma coisa, o povo de Israel teve 400 anos no Egito. Levavam pancada de moio. Quanto mais Moisés começou, porque a gente ouve falar das 10 pragas e das vezes que Moisés foi falar com o Egito, e a gente pensa nisto, mas isto foi durante uma semana, 10 dias. Mas não, a gente não sabe o tempo que demorou as idas e vindas de Moisés ou a Faraó dizer, deixa o meu povo ir, deixa o meu povo ir. E de cada vez que ele negava, uma praga vinha sobre a terra do Egito. E diz que por cada praga, diz que Faraó ainda endurecia mais o seu coração. Ainda carregou mais sobre o povo de Israel. Diz que eles tiveram que trabalhar muito mais e comer cada vez menos. E andaram a rogar a Deus e a clamar a Deus, livra-nos, liberta-nos, envia-nos um libertador. E Deus enviou, foi lá Moisés. E fez aqueles milagres todos fantásticos, culminando naquele milagre tremendo que foi a abertura do Mar Vermelho. E diz que passaram todos a pé juntos. E não só passaram a pé juntos, mas quando os exércitos do Egito tentaram perseguir, diz que o mar se fechou e derrotaram uma nação inteira. Mas, diz que o povo de Israel saiu do Egito com o espólio daquela nação. Eles trouxeram os retroativos de tudo aquilo que tinham deixado para trás. Certo, mas sofreram ao ponto de chorarem e clamarem para que Deus os tirasse da terra do Egito. Deus tirou-os da terra do Egito e agora estão diante da terra prometida e de repente começam a desejar voltar para a terra do Egito. Porquê é que eu me fui meter nisto? O que aconteceu? Porquê é que tu não ficaste quietinho, Manel? Mas tu e a tua mania de meteres em coisas novas. Nunca tiveram este diálogo com vocês próprios. Mas porquê? Às vezes porquê é que eu fui dizer aquilo? Porquê é que eu fiz aquilo? Porquê é que me deu esta ideia? Porquê é que eu não estava quietinho? Mas irmãos, deixem-me dizer, quando nós permitimos que o medo roube o propósito da nossa vida, nós nos tornamos pessoas confusas e começamos a distorcer a realidade. O povo de Egito chegou ao patamar de dizer assim, quem me dera ter ficado no Egito, aquelas panelas de carne. Mas quais panelas de carne? Eles deviam levar era com panelas na carne, com certeza, porque eles panelas de carne não está nada descrito, diz que eles passavam fome e mal comiam para trabalhar. Mas de repente há uma distorção, porque quando se está diante de desafios, quando se está diante do alcance final do nosso propósito, nós optamos por voltar atrás, entramos na tristeza, entramos na reclamação e entramos naquele patamar em que de repente começamos a perder a lucidez e a distorcer a realidade. Eu estou num lugar que é um desafio enorme. Eu não sei como é que vou conseguir sozinho. Bem, sozinho não vou. Deus é connosco. E entre a tentação de ir para a frente ou ir para trás, mas eu não vou perder a lucidez. Então eu que assumo a dizer assim, eu estou com medo e não estou disposto a viver isso. Então eu vou para trás. Mas não se ponha a dizer que de onde veio que era bom, quando teve lá 400 anos a pedir para sair de lá. Meus irmãos, que o medo nunca nos faça querer e desejar voltar para trás. Até porque a palavra de Deus diz em Hebreus que aquele que volta para trás, Deus não tem alegria no seu coração nem prazer nisso. A fé, que é a certeza de quem somos, é a certeza do propósito de Deus na nossa vida, é a certeza do Deus que temos na nossa vida, sempre nos leva a olhar para a frente, para além das circunstâncias e rasgar-nos terreno mesmo quando é impossível. Está bem, fica assim combinado. Então todos os israelitas reclamaram de tudo e começaram a elogiar os tempos passados. E deixa-me dizer que, então, no quarto lugar, sim, queremos retroceder. A perspectiva deles estava tão distorcida, vou só ler, pelo medo que os israelitas pensaram que seria melhor morrer na escravidão do Egito. Na verdade, não era isso que eles queriam. Isso não é o desejo. Mas quando está-se a viver com uma visão de medo em vez de fé, nós não conseguimos olhar para a frente com esperança. Então tentamos voltar para aquilo que sabíamos e conhecíamos. É mau, mas é aquilo que a gente conhece. É mau, mas é aquilo que a gente já sabe. É mau, mas a gente já se adaptou a viver com aquilo. Então eu vou voltar para trás. Eu vou voltar para a zona de conforto. Quantos é que vocês já ouviram falar de zona de conforto? Zona de conforto, onde nada mais acontece. É mau, eu gostava de sair de lá, mas é se criarem as condições todas que eu preciso, não aquelas que eu tenho que criar e rasgar. Então, meus irmãos, que não queiramos ser alguém que reclama e que está sempre a olhar para trás, não queiramos ser alguém que vive de tristeza, de reclamação, de destruição, de retrocesso. Deus quer que nós olhemos para o futuro com olhos da fé e não com olhos de medo. Então precisamos trabalhar para que a nossa fé aumente. E quanto mais conhecemos Deus e as suas promessas,
mais de forma propositada nos iremos mover em direção àquilo que é a certeza do qual Deus nos salvou e nos conquistou. Os irmãos, deixem-me dizer que muitas vezes nós cristãos evangélicos, a única coisa que nós temos, quando falamos de salvação, é eu fui salvo de. Certo? Eu fui salvo de. Eu fui salvo da separação com Deus, eu estava morto em ofensas e pecados, Deus salvou-me, eu fui salvo do pecado, eu fui salvo da morte, e todos nós temos uma noção que a salvação foi algo que nos tirou de onde nós estávamos. Mas deixe-me dizer uma coisa, meu querido irmão. De onde Deus nos tirou é apenas uma questão, porque o objetivo é para onde é que Ele nos quer levar, não é de onde é que Ele nos tirou. E nós gastamos a nossa vida espiritual e cristã a olhar, eu era pecador, eu era um bandido, eu usava facas na liga, eu tinha um armazenamento de armas lá em casa, eu fazia aquilo, eu era muito mau. Meus irmãos, isso é fantástico para nós dizermos, Deus salvou, mas a questão mais importante da nossa salvação é, para o que é que Deus me salvou? Porque esse é que é o objetivo da salvação. O objetivo da salvação não foi só tirar-nos lá. Ele tirou-nos lá porque Ele queria nos levar para o outro lado. Queria nos levar para o reino do Filho do seu amor, queria nos levar para a sua mesa, queria nos levar para a sua família, queria nos levar para a sua herança, mas queria nos levar também, meus irmãos, para uma vida que tem um propósito, tem uma visão, sabe para o que é que está aqui, para o que é que foi criado, para o que é que foi salvo e para o que é que vai viver. E é isso, meus irmãos, que dá sentido à igreja. É isto que renova e restaura a nossa alegria. É isso que restaura a nossa capacidade de nos animarmos no Senhor. Agora, se passamos a vida só a olhar para as dificuldades e olhar para trás, nós perdemos o cumprimento. E se perdemos o cumprimento, deixa-me dizer, podemos ter um culto muito bom. O Espírito Santo até pode cair e derramar fogo e a gente sai daqui todos avivados. Mas saímos daquela porta e continuamos a não viver o propósito que Deus deu para a nossa vida, é uma questão de dias. Isso vai-se apagar. E então vivemos de avivamentos em avivamentos. De cultos especiais em cultos especiais. Temos o culto da fogueira, o culto do monte, o culto do quintal, da cave, não é? E fazemos cultos disto e daquilo, como se nós vivêssemos de culto em culto. Mas a Bíblia diz que nós vivemos de fé em fé, de glória em glória. Quanto mais certo eu estou, mais coisas eu faço, mais Deus responde. E eu começo a alegrar-me. E mesmo que esteja no meio de um povo todo deprimido, eu sou luz e eu brilho. Por propósito, visão de Deus. É uma coisa que Deus deu a todos nós. Nós só precisamos de descobrir o quê? Deus ajuda-me. Sabe, Sansão fez o que fez. Quantos é que os irmãos conhecem Sansão? Não é do meu tempo, mas pronto. Temos alguns irmãos anciãos aqui. Sansão, o homem nazireu, homem com voto ao Senhor, cabelo comprido, os votos dele não sei por que raio, mas pronto, que é. Eu tenho a minha dúvida que tenha sido Deus que tenha dito a eles, olha, não vais cortar mais o cabelo. Não é? Hoje seria complicado, não é? Acho que hoje Deus dizia, não, rapa o cabelo mesmo, que é para não haver confusões. Bem, não sei onde é que isso surgiu. Os nazireus tinham como voto o ter cuidado com as bebidas, com as mulheres e com o cabelo. E era tudo isso aquilo que era mais, que ele tinha mais apetite. Então não podia beber vinho, mas andava sempre a passear no meio das vinhas. Certo? Mulheres, tinha que ter cuidado, mas andava sempre ali ao pé do Moulin Rouge. E o cabelo, bem, ele realmente nunca foi nenhum barbeiro. Mas, quando se envolveu e permitiu que num determinado momento ele fosse desviado do seu propósito, qual era o propósito de Sansão? Era destruir o povo filisteu. Certo? O povo filisteu era o grande inimigo. Deus levantou Sansão e diz que Sansão só de uma vez matou 1000, só com uma queijada de um burro. Imagino se fosse uma queijada de azeitão. Queixada, não é uma queijada, estou a brincar. Uma queixada, ou seja, o osso da queixada de um burro. Só com aquilo matou 1000. Então vejam, havia realmente um propósito, e com o propósito veio a capacidade para ele fazer isso. E Sansão era aquela máquina. Por momentos, ele perdeu-se, cortaram-lhe os cabelos. Quando cortou o cabelo, ele perdeu, para já embriagou-se,
Depois envolveu-se com Dalila, que tinha como objetivo, certo? Tinha sido enviada pelos filisteus precisamente para o derrubar. E cortaram-lhe o cabelo. Bem, sabemos a história, cegaram-no, ele ficou preso. No dia em que ele morreu e que ele matou toda aquela gente, todo o governo, todo o império filisteu que estava concentrado naquele templo, ou naquele palácio, Sansão, cego, enfraquecido pela prisão, pela escravidão, não perdeu de vista, ainda assim, qual era o propósito da sua vida. Irmãos, quem tem noção do seu propósito pode se desviar por um momento, mas vai lá ter na mesma. E Sansão, no final da sua vida, coloca as mãos e diz assim: levem-me para ali, como se ninguém percebeu. É que também ninguém percebeu que o cabelo de Sansão foi crescendo. E diz a palavra de Deus que naquele momento Sansão procurou estar nas colunas, diz que pôs as mãos nas colunas, e naquele momento ele diz: Deus, este é o propósito para o qual tu me criaste. Eu dei voltas à minha vida, mas eu estou aqui e eu quero cumprir o meu propósito. E diz que a força de Deus veio à sua vida e ele diz que ele derrubou aqueles pilares, diz que aquele palácio desabou sobre toda aquela corte filisteu e ele num só momento aniquilou tudo aquilo que eram os inimigos de Israel no cumprimento do propósito da sua vida. Dizemos, eu estou tão certo disso. Não importa. Primeiro, eu estou tão certo que nada nos separará do amor de Deus. E nada nos separará do seu propósito. Nada nos separará do objetivo com que Deus nos criou para vivermos esta vida. E para cumprirmos ou propósitos muito específicos. Eu acredito que importa as nossas voltas. Nós, se quisermos, nós vamos cumprir o propósito de Deus. Se nós quisermos. E eu creio hoje nesta palavra que eu senti trazer aos irmãos. Eu creio que esta é uma chamada para todos nós, enquanto igreja, mas igreja como pedras vivas que somos, indivíduos que nós somos. Nós temos que sair desta, estamos sempre à espera que seja o outro a resolver-nos o problema, e seja o outro a alegrar-nos, e seja o outro a fazer-nos sentir bem, e seja o outro a resolver as nossas situações. Meus irmãos, a responsabilidade é individual diante de Deus. Deus, eu quero saber qual o propósito da minha vida. Eu quero saber qual é a visão que eu devo seguir, porque eu sem visão ando aqui apenas a viver de balões de oxigênio. Ando aqui a viver de emoções. Ando aqui a viver de fases. Eu quero saber, porque as fases virão, as emoções virão, os problemas virão, os momentos bons e os momentos maus, mas eu sei quem sou, sei em quem tenho querido e sei para onde é que eu vou, sei para o qual Deus me criou. E essa é uma chamada para nós enquanto filhos de Deus. Paizinho, eu quero, mostra-me, revela-me. Paulo, ele dizia, bato sempre nesta oração de Efésios que eu acho tremendo. Deus, abre-lhe os olhos do entendimento, dá-lhes espírito, revelação e sabedoria, para que eles vejam, para que eles conheçam a grandeza de ti dentro deles, para o qual tu os chamaste. Esse é o grande dilema da igreja, este é o grande desafio do cristão, meus irmãos. É nós vivemos um cristianismo como quem está numa sala de espera, à espera do comboio que nos vai levar para o céu. O céu é para ser trazido para aqui por uma igreja que vive propósito, vive visão, vive paixão pelo seu Deus. E amar, cuidar, fazer. Mas, meus irmãos, não é apenas algumas coisas. Alguns de nós faremos coisas iguais, podemos fazer coisas em comunidade, mas eu, Luís Miguel, tu, J. Maria Pincel, como é que te chamares? Tu tens que dizer assim, paizinho, eu quero saber, porque aquilo que eu faço, sabendo que é aquilo que é suposto eu fazer, é isso que me devolve a alegria da salvação. Porque a salvação não se completa apenas me alegrando de onde eu saí. Não, a alegria completa-se quando eu sei para onde eu estou a ir. Então, igreja, somos salvos? Somos. Do quê? Daquilo, do outro, daquela situação, lá atrás daquela situação. Mas somos salvos para quê? Esse é que é o nosso desafio hoje. Isso é que é a chamada a Deus. Descobre o teu propósito. Descobre a tua visão. E tu não vais morrer na praia, não vais morrer junto à... pastor, mas eu já sou crente há 40, 50 anos, 60 anos. E depois, meu irmão, Zacarias no templo, e termino aqui, o propósito da vida de Zacarias, para além de ser sacerdote e ministrar ao povo, o seu propósito era ver, ele sabia,
E por isso ele orava. Muitas vezes as nossas orações são fruto do propósito que arde em nós e nós nem sequer temos a noção de que ele está cá dentro. Nós oramos coisas. Zacarias disse: Senhor, eu não quero morrer sem ver a tua salvação. Quando é que Zacarias viu? Já velhinho. No dia em que José e Maria foram apresentar Jesus com 8 dias para fazer a circuncisão. E ele diz: agora, Senhor, podes-me levar, porque eu já cumpri o propósito. Ele não simplesmente viu, como ele deu início a todo o processo de Jesus enquanto Filho do Homem nesta terra. Coisa fantástica, meus irmãos. Olha, eu não sei se tu e eu só vamos ver a plenitude do nosso propósito quando tivermos 80 anos. Ele não quer saber. Mas eu não vou morrer sem cumprir todo o propósito de Deus para a minha vida. E os irmãos dizem: então vá lá morrer, pastor. Vá lá, fique lá em paz que a gente estamos aqui bem. Amém?